A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Estamos aqui dando início à sexta aula, examinando a teologia sistemática nas 10 principais doutrinas bíblicas. Uma aula, um estudo compartilhado pelo Ministério Levando Jesus às Nações. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, aqui estamos mais uma vez para compartilhar mais essa aula. Estudamos junto contigo, pedimos que o teu Espírito nos acompanhe, o professor dos professores, o mestre dos mestres, ministra conosco e através de nós. A tua palavra vai dizer: o meu povo perece por lhe faltar conhecimento. Então que venhamos conhecer mais e mais de ti. Não deixa teu povo desanimar, desistir, se atolar, se perder, mas que todos venham conseguir acompanhar até o fim, porque, meu Pai, essa aula é muito importante. Todo cristão precisa ter, meu Pai, uma base da teologia sistemática e também e principalmente das doutrinas não do homem, mas bíblicas. E aqui estamos para, meu Pai, gratuitamente compartilhar com teu filho e tua filha, e que eles possam, meu Pai, aprender, que eles possam tirar proveito desta oportunidade que o Senhor nos concede, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Texto do Antigo Testamento. Estamos estudando nessa aula a forma do Antigo Testamento, tá? O tema aqui em cima é azul, que você vai ver em todas as páginas dessa aula, é o tema que estamos estudando, a forma do Antigo Testamento. Texto do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é o nome dado desde o primórdio do cristianismo às escrituras sagradas do povo de Israel, formadas por um conjunto de livros muito diferente uns aos outros em caráter de gênero literário e pertencentes a diversas épocas e autores. Deixa eu ligar a internet aqui, que senão fica dando retorno. O Antigo Testamento ocupa, sem dúvida, um lugar preeminente no quadro geral da importante literatura surgida no Antigo Oriente Médio. No decorrer da sua longa história, egípcios, sumérios, assírios, babilônicos, fenícios, hititas, persas e outros povos da região produziram um importante tesouro de obra literária, porém nenhuma delas se compara ao Antigo Testamento, quanto à riqueza dos temas e beleza de expressão, e muito menos quanto ao valor religioso. Os gêneros literários do Antigo Testamento. Em termos gerais, todos os escritos do Antigo Testamento podem ser incluídos em um ou outro dos dois grandes gêneros literários que são a prosa e a poesia. Em tudo, uma segunda aproximação permite apreciar a grande diversidade da classe e estilo que, muitas vezes misturados entre si, configuram ambos os gêneros. Quanto à prosa, é o gênero no qual estão escritos textos como os seguintes: a. Relatos históricos, presentes sobretudo nos livros de caráter narrativos e que, a partir de Abraão, em Gênesis 11, 27 e 25, 11, refere-se diretamente ao povo de Israel e aos seus personagens mais significativos ou indiferentes aos povos e nações cuja história está relacionada muito de perto com Israel. B. O relato de Gênesis, capítulo 1, versículo 3, sobre as origens do mundo e da humanidade, o qual, do ponto de vista literário,
merece referência à parte. C. Passagens especiais, por exemplo, a página dos patriarcas, narrações épicas, por exemplo, o êxodo do Egito e a conquista de Canaã, quadros familiares, por exemplo, o livro de Ruth, profecias em parte, visões crônicas oficiais, diálogos, discursos, instruções, exortações e genealogia. D. Textos legais e normas de condutas e regulamentação da prática religiosa coletiva e pessoal. Quanto à poesia, o Antigo Testamento refere-se a vários modelos literários que podem ser resumidos em A. Culticos, B. Proféticos, uma parte muito importante dos textos dos profetas de Israel, exemplo, Salmos e Lamentações. C. Sapienciais, os quais recolhem reflexões e ensinamentos relativos à vida diária, como Provérbios e Eclesiastes, ou que giram em torno de algum problema de caráter teológico, como o de Jó. Divisão do Antigo Testamento. A Bíblia é a maior obra de literatura, história e teologia já escrita. Em sua produção, preservação, proclamação e resultado, mudou a história, tem mudado vidas. Ela permanece sendo o mais singular livro em existência. E uma unidade numa diversidade de autores, extensão de tempo e formas literárias. O Antigo e o Novo Testamento se combinam agradavelmente para criar um copioso fluxo desde a eternidade passada até a eternidade futura, desde as atitudes do céu até as profundezas do inferno. Nestes 76 livros, descobrimos nosso passado, entendemos nosso presente e granjeamos esperança quanto ao nosso futuro. O Antigo Testamento é uma história detentora que lança o fundamento sobre o qual o Novo Testamento se edifica. Há uma revelação progressiva nas Escrituras e o que se antecipa no Antigo Testamento é desvendado no Novo Testamento. O Antigo olha para frente e o Novo olha para trás, para o evento central de toda a história, a morte substitutiva do Messias. O Antigo Testamento foi originalmente dividido em duas seções, a Lei e os Profetas. Vejam-se Mateus capítulo 7, versículo 12, Lucas capítulo 16, versículo 16 e ainda Lucas capítulo 29, versículo 31. Estas, por fim, se expandiram numa tríplice divisão, a Lei, os Profetas e os Escritos. Leia Lucas capítulo 24, versículo 44. Todos os 39 livros em nosso Antigo Testamento estão contidos nos 24 livros da Bíblia hebraica. A tradução grega do Antigo Testamento organizou os livros nas 4 divisões que usamos atualmente: Lei, 5 livros, História, 12 livros, Poesia, 5 livros e Profecias, 17. Os 5 livros da Lei podem ser combinados com os 12 livros históricos para obter-se a estrutura das páginas seguinte. Os 17 livros históricos traçam
toda a história de Israel, desde o seu início até o tempo do profeta Malaquias. No Pentateuco, Israel foi escolhido, redimido, disciplinado e instruído. Os 12 livros históricos restantes registram a conquista da terra, o período dos juízes, a formação de um reino unido e a divisão desse reino no Reino do Norte, Israel, e o Reino do Sul, Judá. Cada reino foi levado para o cativeiro. Muitas das pessoas, porém, eventualmente regressaram. Os 5 livros poéticos focalizam uma correta relação com Deus, com a base para uma vida significativa, experiente e bela. Os 17 livros proféticos contêm uma mensagem bifurcada de condenação por causa da iniquidade e idolatria de Israel, e consolação futura, esperança e despeito do juízo presente. Com frequência, a grande custo pessoal, estes homens se recusaram a abraçar as fortes palavras de Deus. Como se formou o Antigo Testamento? Os 39 livros que compõem o Antigo Testamento foram escritos durante um período de mais de 1000 anos. As histórias, os hinos, as mensagens dos profetas e as palavras de sabedoria foram agrupadas em coleções que, com o tempo, foram juntadas e aceitas como escritura sagrada. Alguns livros de história que são mencionados no Antigo Testamento se perderam. São eles o livro de Justos, Juízes 10, 13, a história de Salomão, 1 Reis 11, 41, a história dos reis de Israel, 1 Reis 14, 19, e a história dos reis de Judá, 1 Reis 14, 29. Os livros de Salmos e os Provérbios são obras de vários autores. Na próxima aula, vamos saber os livros do Antigo Testamento. Até lá, Deus te abençoe. Espero que você tenha se edificado com esta aula. Até a próxima!